Bem-vindo a mais um vídeo. Um panorama geral sobre o que aconteceu no Oscar, sobre o Will Smith ter dado um tapa na cara do Chris Rock. Bom, para tu entender o que aconteceu, caso não saiba, caso tu viva em outro planeta e não saiba. Na comemoração do Oscar, o apresentador era o Chris Rock, comediante, o mesmo cara que idealizou a série Todo Mundo Odeia o Chris. E esse cara fez uma piada com a esposa do Will Smith. Essa piada remetia a esposa ser um personagem com o cabelo raspado e ela tá sofrendo de uma doença onde ela perde cabelo, ou seja, é uma fragilidade. E muitos se perguntam qual é o limite do humor. Esse, para mim, é o limite do humor. O momento em que envolve a doença, a fragilidade de uma pessoa. Imagina, o lance de perder cabelo já mexe com a autoestima dos homens que perdem o cabelo naturalmente, né? Agora, quando é uma doença e ainda para uma mulher e que também trabalha com a própria imagem, isso deve afetar muito a autoestima. E aí ela é esposa do Will Smith e de vários outros também, né? E ela deve jogar essa fragilidade para ele, deve colocar um peso sobre ele, né? Porque relacionamento é isso. A gente arca com o peso dos problemas dos outros, é comum, é normal. E não adianta vir reclamar, é assim, o mundo é assim. Se tu vai arcar com os problemas da tua mãe, tu vai arcar com os problemas da tua esposa, tu vai arcar com os problemas dos teus filhos, e as outras pessoas vão arcar com os teus problemas também. Esse é o esquema no relacionamento. Mas não é só isso. Então isso parece que é um peso que eles estão carregando há muito tempo. Sem falar que, pelo que eu pesquisei, esses dois caras, o Will Smith e o Chris Rock, eles têm uma rivalidade já faz tempo. Já faz um certo tempo, desde muito tempo eles ficam alfinetando um ao outro, enfim. E não é de hoje. E aí o cara faz uma piada, tocou no ponto fraco. Nesse exato momento você percebe o Will Smith dando aquele sorrisinho, sabe, forçado, tentando se encaixar. E a cara da esposa já tá estranha, já tá esquisita. Aí os dois se olham, o Will Smith vai lá, levanta, dá um tapa na cara dele. E parece que no ato do tapa ele já se arrepende, assim, ele já sai, assim. Dá pra ver na expressão, ou pelo menos parece, que ele tá um pouco arrependido, né? Essa é a ideia que dá. E depois, logo em seguida, o Will Smith já é indicado o Oscar de melhor ator. E depois chora e se arrepende, diz que o amor nos faz fazer coisas, né? Coisas assim. A questão é o seguinte. A violência faz parte do comportamento humano, principalmente dos homens. E aí tu vê a internet inteira falando que não se deve ser violento, né? Que violência não resolve as coisas. Pode até não resolver, mas algum homem aguentaria isso calado? Algum homem... Olha o quão difícil é para um homem segurar essa vontade genuína e absoluta de esmagar a cara de outro homem. Tomara que esse vídeo não perca a monetização por discurso de violência, mas é uma vontade real que tem nos homens o tempo todo, em vários momentos do dia, a não ser que seja um cara muito passivo. E aí quando envolve, por exemplo, a tua mulher, é nesse momento que tu perde o controle sobre isso. E não necessariamente tu deveria ter controle, porque as coisas devem ter limites, e talvez a violência seja o limite. Talvez ela seja uma forma, né, inconsciente de tu botar limites nas coisas que tu tolera. E a outra metade da internet está falando, não, o Will Smith ele é um gadão, ele fez isso por gadagem, fez isso porque é gado. Sim, ele é um gado. Gado porque, eu já até fiz um vídeo sobre isso, né, vai estar nos relacionados, que ele aceitou o fato da mulher dele ter tido um rolo com outro cara aí, um amigo dele e tal, ele foi traído. Não, traído não. Os dois se separaram, eles têm um relacionamento aberto. Inclusive foi tocado nesse assunto num programa ao vivo entre ele e a esposa dele e se tornou uma situação muito estranha, muito inconveniente, foi meio que humilhante demais. Então aquela coisa, eu questiono agora o seguinte, defender a sua esposa merece ser defendida. Mas será que essa esposa é dele? Ok, eu não vou misturar os assuntos, isso é outro tópico, essa gadagem de relacionamento aberto é assunto para outro vídeo. Inclusive eu já falei sobre isso, eu não quero misturar. Mas eu quero bater no ponto da violência, bater no ponto da agressão, dizer que isso é perfeitamente compreensível e normal, e que muitas pessoas fariam o mesmo. Inclusive, os últimos cancelamentos que a gente teve aí no Brasil,
essas coisas bizarras que aconteceram, muitas pessoas fariam exatamente o mesmo ou pior. E aí o cara vai lá e comete um erro, ou um erro, e ele é cancelado. Ou pelo menos todo mundo fala dele. E é estranho, porque todo mundo faria o mesmo. A questão do arrependimento do Will Smith, acho que não foi porque ele bateu no cara, ele cometeu um ato de violência. É porque ele estava sendo filmado. E quando ele voltou para a realidade, o sangue desceu, aí ele voltou e pensou que não, eu tô no Oscar, eu tô sendo filmado, isso aqui tá o mundo inteiro vendo. Aí bateu o arrependimento. Mas a vontade genuína de socar a cara do outro cara, essa vontade é inegável. Essa vontade talvez existia há muito tempo. E talvez essa vontade ainda exista. O homem que não sabe o valor da violência, ele está fadado a ser submisso. E eu não digo violência de ser violento, de ser agressivo, de agredir os outros, não, mas de ter pelo menos agressividade na fala. Ter pelo menos agressividade na postura. É necessário ter essa agressividade. Se eu não me engano, é o Jordan Peterson que tem um texto, um artigo que fala sobre o valor do homem ser violento. As próprias artes marciais, elas falam sobre a importância de tu saber ferir os outros, mas nunca o fazer. E manter o controle sobre isso. Porque a grandeza está justamente no controle. Ah, então o Will Smith não foi grande? Não, acho que é outro papo. Ofendeu a esposa, ofendeu numa doença, com relação a uma doença. Aí talvez não seja nem necessário ter o autocontrole. E nesse artigo do Jordan Peterson, ele fala da importância de o homem aparentar, não necessariamente ser, não necessariamente fazer, mas ele aparentar um pouco de ameaça para outros homens. Porque o homem, quando ele é pequeno, quando ele é franzino, quando ele não representa nenhuma ameaça, automaticamente ele é interpretado inconscientemente como alguém que os outros podem subir em cima e cagar na cabeça. Agora, quando o cara ele representa uma ameaça, ele consegue falar de forma mais grossa, ele consegue encarar outro homem olhando no olho, ele consegue se impor, ele consegue ir pra cima sem recuar. Esse cara tem mais chance de sobrevivência. Esse cara é mais respeitado. E parece besta, parece coisa de macho alfa, ogro, essas coisas de papo dos anos 2000. Mas não, cara, é um negócio que tá em evidência até hoje. E pelo jeito vai continuar. E nós temos uma cultura da fragilidade, tomando conta do comportamento dos homens que hoje têm menos de 21 anos. Eles estão sendo trabalhados para serem homens frágeis e passivos, para deixar de lado o valor da agressividade, da imposição. Isso não deve acontecer. Quem lembra, por exemplo, do surto que o Alpha Spirit teve aí, que virou meme? Até fiz um vídeo sobre ele. Inclusive as pessoas acham que me confundem com ele, né, por causa do nome Alpha Life, né, nada a ver. Mas enfim, ofenderam a mulher dele. E o surto dele veio quando a ofensa foi sobre a mulher. Esse é o ponto fraco de todo homem. Aí ele foi lá e surtou. Depois a gente acha engraçado, a gente acha ridículo, a gente faz meme, a gente faz vídeo sobre isso. Só que quando a gente para, se debruça sobre o assunto, se coloca no lugar da pessoa, vemos que faríamos o mesmo, ou talvez até pior. Então, a gente tem que ser verdadeiro. Nós faríamos o mesmo nessa situação. A não ser que a gente fosse muito passivo. Talvez a gente ficaria comedido, controlado apenas por causa das câmeras. Apenas por causa da circunstância de estar sendo filmado e mostrado para o mundo inteiro. Mas se fosse em outra ocasião, o sangue ia subir. E o sangue tem que subir. Uma pessoa que não tem um sangue que sobe, que não tem sangue quente, é como se ela estivesse morta. É como se ela fosse passiva. A gente prega coloca um certo romantismo sobre o ato de ser sangue frio, de ser frio e calculista. Acho que é por causa do Thomas Shelby, né? Mas olha só, nem Thomas Shelby é frio e calculista. O Thomas Shelby também tem sangue quente. E a gente acha que ser autocontrolado nesse sentido e deixar de lado a sua capacidade de agredir, até mesmo nas palavras, de reagir, de se impor, a gente acha que é uma coisa boa. Não é. Não é. Bom, o que eu tinha para falar sobre esse tapa é isso. Sobre a importância da gente saber revidar. Saber ser agressivo. Não deixar isso morrer. É contrassenso? É contra tudo que as pessoas estão falando sobre isso? Beleza, paciência, dane-se. As pessoas estão falando o que sobre isso? O Will Smith é um gadão. O Will Smith, ele é relacionamento aberto. Beleza, ele é mesmo. Mas o que isso tem a ver? O que tem a ver? Tá defendendo uma esposa que nem é dele. Beleza, é verdade. Mas é outro assunto. As pessoas estão falando também,
Não se deve ser violento. Violência não resolve as coisas. Papo de gente passiva. E as pessoas estão falando, as mulheres estão falando, tem um relacionamento igual do Will Smith que te defenda. Sim, defenda, mas antes de tudo tem um relacionamento. E o que eles têm não é um relacionamento. Relacionamento aberto não é relacionamento. Vou encerrar esse vídeo por aqui que meu braço já está cansando. Um abraço. Até mais.